Hoje é segunda-feira, dia 10 de junho de 2019 e claro, tô aqui no Coca-Tech, seu programa mais que diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje é 3, 2 passos, efemeridade e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Quem tá acompanhando os stories lá no @CocaTechPod no Instagram já viu que eu formatei o meu Mac e foi mega suave o processo. Falei com vocês que tava com problema no iCloud, futuquei daqui, futuquei dali, ficou travado, começou a travar também no iOS. O risco de ter perdido informações do iCloud, que é um problema de nuvem, tinha backup, então formatei, foi mega suave o processo. Demorou o final de semana inteiro que eu fiz com calma, tem que reinstalar os aplicativos, como eu gosto de fazer de tempos em tempos. Agora foi extremamente suave, principalmente devido a quem causou o problema, que foi o iCloud. Não foi o iCloud, foi beta, enfim, não tem nenhuma reclamação aí, isso é ser beta. Mas como é suave você tendo, seja no Dropbox, seja onde for, mas tendo os seus dados na nuvem, como é fácil de você fazer essa recuperação. Os aplicativos também salvando suas configurações na nuvem. Dá para contar nos dedos os aplicativos que eu tive que reconfigurar. Inclusive, né, um dos motivos que eu queria formatar, lembra que eu formatei o iPhone, zerei o iPhone coisa de uns 2 meses atrás e fui registrando todos os passos, o que eu coloco, o que eu deixo de colocar. Pois é, eu fiz a mesma e ainda tô fazendo, registrando passo a passo do que eu tô fazendo no Mac para depois compartilhar com vocês, para você ter um guia completo de restauração, o que você tem que fazer, quais aplicativos que eu uso, por que eu uso, bem bacana. Agora vale a pena registrar que eu não só fiz a restauração, pura e simples, restaurei, por isso, para garantir que tava tudo restaurado direitinho. Fui lá no meu backup, puxei os dados do meu backup, tava zerado, né, porque o iCloud ficou zerado no computador, ele levou esses dados como se eu tivesse apagado, então eu tive que voltar uns 2, 3 dias, foi na quinta-feira se não me engano, voltei 2, 3 dias, puxei esses dados, baixei e fiz um comparativo dos arquivos, das pastas, para garantir que tava tudo ok, e sim, de fato, tava tudo ok. Uma mudança que eu fiz, eu tinha meio birra, né, eu tenho umas birras assim, né? Eu tinha meio birra com o Drafts, porque eu uso o Drafts desde sempre no iOS, e ele é sensacional, e chegou agora no Mac. Eu falei, não vou usar ele não, eu tô esperando esse cara há um tempão, esse cara não veio. Tive que usar suítes mais complexas pro que eu queria. Cheguei a usar o iWriter, depois fui pro Ulysses, aí o Ulysses estava dando problema, fui pro Notas, mas isso, né, durante o beta. Mas acabei me rendendo ao Drafts. Agora eu tô usando o Drafts no Mac e no iOS. Você pode usar a versão gratuita, que ele vai sincronizar via iCloud, ele não trava a sincronização. Como eu já tenho as minhas automações de Drafts, eu só queria que aquelas notas chegassem no Mac, pra mim tá sendo perfeito. Fiz as pazes. Notícias. Coca-Tech. Muito que bem, e o grande destaque do final de semana fica por conta do Seu Moro e o Dallagnol, que vão ter que fazer juntos e Shallow Now. Brincadeiras à parte, e saindo do viés político, porque é que nem a história do Neymar, cada um tem a sua visão particular de justiça. A minha, pessoalmente, eu sou favorável a esses vazamentos. Se não fossem esses vazamentos, a gente não saberia de um Snowden, a gente não saberia lá da Dilma oferecendo imunidade via Messias. Ah, mas teve hackeragem e isso é ilegal. Segura esse pensamento aí, vamos falar disso já já. Então, saindo do cenário político, o que eu não sei? Eu não sei que houve sim uma tentativa massiva de pegar procuradores, juízes. Eles foram, ao longo dos últimos meses, alvo da hackeragem. Ponto. Eu não sei se o que aconteceu com o Moro na semana passada foi o último ponto da hackeragem. Os caras falaram, acho que se a gente mexer com o cara, ele, né, tá mandando em tudo, vai dar ruim. Vamos deixar ele por último. Vamos mordendo pelas beiradas e deixa o cara por último. Não sei se foi isso que aconteceu, mas suspeitaria que sim. O vazamento, né, o Intercept, ele teve acesso, segundo o próprio Intercept, antes do evento do Moro na semana passada, a uma série de mensagens envolvendo a Lava Jato, levantando algumas questões em cima da Lava Jato. Ponto. Agora, como que se conseguiu essas mensagens? O Intercept falou que é uma fonte, o Moro falou, poxa vida, né, devia revelar quem é essa fonte. E vamos lá, tem fonte legítima, que seria uma pessoa que participou da conversa
conversa. Você tem as fontes não legítimas, que seria fruto da hackeragem, que parece que foi o que aconteceu, mas não houve uma falha propriamente de smart... Não houve hackeragem. Pelo que eu não sei, o iPhone continua seguro, o Android continua seguro, tal como estavam antes desse evento. O Telegram continua seguro, o MT Proto ainda não foi quebrado. O que fizeram foi a boa e velha engenharia social. Se você reparar nas mensagens vazadas, não tem um WhatsApp, não tem um e-mail, não tem nada fora do Telegram. O que aconteceu é que o Telegram, ele foi clonado. E como que você clona o Telegram? Eu clonei o meu Telegram no final de semana. Eu falei, habilita aqui nesse Mac novo, habilita o meu Telegram. Ele mandou um código de verificação pro meu Telegram, mas se você perturbar o Telegram, ele manda isso via SMS. Clona-se a linha, recebe o SMS, você tem todo o histórico de mensagens. E aí você vai lembrar, há 2 semanas atrás, quando eu tava falando do Telegram, que ele não tem criptografia ponta a ponta. Ele faz isso em nome da facilidade de você poder ler por padrão aquela mensagem em qualquer dispositivo, mas aí o que acontece? Nesse aspecto, o WhatsApp é mais seguro, porque ele tem criptografia ponta a ponta, só chega no seu dispositivo. Se você quiser ler no computador, tem que usar o WhatsApp Web. Então, o status da segurança atual continua na mesma. O que rolou foi a boa e velha engenharia social. A gente pode até imaginar de um cara pegando, clonando na hora, né? Teve acesso ao aparelho físico e aí clonou o Telegram ali na hora, pegou as mensagens, apagou o rastro, o registro dessa nova conexão. Mas aí cabe a investigação se foram vários elementos vazados ou se foi só o Dallagnol. Ele é o único ponto comum em todas as mensagens, pelo que eu vi. Aí é questão de investigação. Isso nos mostra, meros usuários mortais, diversas coisas. Primeiro, a gente não é um usuário educado. Você é que eu sei, você no seu Telegram, você habilitou a senha, como você também habilitou o PIN do WhatsApp, onde além de você ter que digitar a senha que você recebe por SMS / mensageiro, você tem que colocar a sua senha. Funciona como a verificação em 2 passos, só que é o contrário, né? Porque geralmente o primeiro passo a gente digita e o segundo passo é um código gerado / enviado. Nesse caso, primeiro é o segundo passo, primeiro é o código gerado / enviado e depois vem a senha que você digita. Então, essa é a primeira coisa que você tem que fazer, ligar a senha / PIN, o que quer que seja. E não fizeram isso, falharam homericamente. Segunda coisa, usar chats privados. Não precisa destruir a mensagem automaticamente depois de um tempo, mas usa um chat privado para garantir que aquela mensagem só vai estar disponível naquele dispositivo. É um documento para compartilhar conforto versus segurança. Por mais que você me diga, poxa vida, Coca, mas eu sou uma pessoa irrelevante, não tem nada de interessante aqui. Talvez não seja interessante hoje. As mensagens que foram vazadas foram de 2015 a 2017. Esquecendo a interpretação jurídica / política, hoje essas mensagens são muito mais importantes do que na época. Porque na época o Moro era um juiz federal e hoje é ministro. A gente ainda não está pronto. Hoje, o maior volume que a gente conhece de dados, de informação, é a biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. E hoje a gente tem, quantidade de informação que a gente tem, tá gerando na casa de uma biblioteca do Congresso por cada 10 pessoas. Eu sei que você tem dificuldade de imaginar o que significa isso, então vou te ajudar. Se a gente pegar toda a informação que a gente tem hoje em meio digital e transformasse em livro, isso daria para fazer uma pilha que iria daqui até o Sol. Mas não só uma pilha, não. Seriam 9.000 pilhas. Pô, Coca, não ajudou não, ainda tá difícil de imaginar. Pois é uma maneira de te dizer que a informação que a gente tem hoje, ela é infinita. Pensa assim. E quando no passado a gente falava alguma coisa com os nossos amigos e aquilo morria ali porque você falou, seu amigo ouviu, poderia ter até uma disputa no futuro. Você disse, não disse, mas você não tinha provas. Hoje, o que a gente fala, porque a gente fala via WhatsApp, deixa rastro, deixa prova. E a gente não tá pronto para lidar com isso. Uma coisa que a gente fala hoje pode voltar e nos afetar no futuro. Hoje, é errado você falar de negro LGBTQ, mas não era nos anos 80. Deveria ser sempre errado. A gente não deveria falar daquilo que as pessoas são, mas não era. E hoje tem muita coisa que a gente aceita que não vai ser aceito no futuro. Já falei aqui de comer carne. Sim, eu como carne, eu como açúcar. É uma questão de tempo pro açúcar virar realmente uma droga. É uma questão de tempo pra gente parar de comer carne. Quem comer carne vai ser considerado um bárbaro, vai ter que matar bichinho. Aí numa dessa você resgata uma conversa falando, pô, nossa, carne é maravilhosa, saborosa. Você vai ser taxado de bárbaro. Enfim, um exemplo pra você entender o panorama. A gente não tá pronto pra lidar com essa informação. A democracia, ela não tá pronta pra lidar com esse momento da internet, fake news, deepfake e manipulação, rede social. A gente simplesmente não tá pronto. E aí, voltando lá no comecinho, quando eu falei, mas essa hackeragem, invadir, vazar, eu falei, segura isso aí. Vai chegar um ponto, hoje a gente tá abrindo mão da nossa
privacidade. Tem uns vai e voltas, agora a gente tá mais zeloso pela nossa privacidade, mas vai chegar um ponto em que as comunicações de interesse público vão ser públicas. Vê o que tá acontecendo agora no Congresso. Você tem live pra tudo quanto é lado. É uma questão de tempo pra extrapolar essa ideia. Então sim, hoje é ilegal, mas vai deixar de ser. E falando de privacidade, uma mudança sutil, mas que faz toda a diferença, super a ver com o que a gente tá falando aqui. O Uber não vai mostrar mais a localização exata no histórico, tanto pros passageiros quanto pros motoristas. Pra quê? Pra que o motorista não saiba exatamente onde você mora. Parece uma bobeirinha, mas a informação a gente tem que restringir ao menor número possível de pessoas. Por que um motorista precisa saber aonde ele te deixou semana passada? Ah, porque esqueceu aqui a chave. Então, tá com a chave, ainda sabe onde você mora. Descobre outros meios. Ainda que nada garante que faça uma cópia da chave e te entregue. Perdeu a chave, é que nem senha, né? Tem que trocar a senha, perdeu a chave, troca o segredo. Isso é uma mentalidade de segurança. Uber, que teve um IPO assim, tá fazendo uma reestruturação. O chefe de operações e o chefe de marketing estão saindo fora. Especificamente no marketing, é porque tá juntando marketing, comunicação interna, assessoria de imprensa, relações públicas. Aí ela tá saindo fora. Já o chefe de operações, né? Comentários racistas. Mas também a posição de chefe de operações vai deixar de existir na Uber. O Korosh Shahir vai assumir as operações do dia a dia. O WhatsApp falou que vai processar a partir de 7 de dezembro de 2019. Pode processar as empresas que fizerem envio massivo de mensagens, porque o aplicativo não foi feito para isso. Não pode enviar mensagens automáticas e não pode enviar mensagens em massa. Mensagem automática hoje no WhatsApp é um padrão. As empresas fazem isso, você tem sistemas que fazem isso e você tem também o envio massivo de mensagens. Vamos ver se o WhatsApp está fazendo isso como uma maneira de se proteger. Se alguém abusar, hoje o WhatsApp não pode fazer nada, mas tá aqui a regra, você quebrou a regra, eu vou te processar. O que caracterizaria? Eu faço distribuição de podcast lista de WhatsApp. É de alguma maneira um envio massivo de mensagens. Será que o Coca-Tech entra nessa regra? Será que isso caracteriza uso não autorizado do WhatsApp? Ele inclusive cita, utilização comercial. Parece que é mais uma proteção, aquele esquema de spam. E também sempre tem aquele componente comercial. Uma maneira também do WhatsApp falar, eu tenho aqui o WhatsApp Business. Você tá fazendo uso comercial? Então vem pro WhatsApp Business. Tá fazendo envio automático? Como é que você tá fazendo esse envio automático? Eu tenho aqui a minha API, a API Business. Nunca é uma coisa só. Inclusive, a Comissão de Constituição e Justiça lá da Câmara aprovou um projeto que tá indo pro Senado agora, dizendo, operadora não pode mandar mensagem SMS comercial. Projeto antigo de 2003. E uma informação extra. Hoje, o deputado Davi Miranda está sendo não acusado formalmente, mas Reino Unido disse que ele sim estava envolvido na questão do terrorismo do Snowden, que ele trafegou documentos, ele parceiro do Glenn, do Intercept, para as autoridades. O que aconteceu com o Snowden, o vazamento, é considerado terrorismo. O Google reconheceu semana passada, depois de 2 anos, que sim, tinha Android saindo de fábrica com malware. Na época eu comentei o caso. E o Google falou que no ano passado ele passou a exigir que o firmware, aquilo que é queimado no aparelho, o Android, que vai pro aparelho, antes tem que receber o aval do Google. Assim ele garante que não aconteça falhas semelhantes a essa. Falando de Google, o seu Sundar Pichai, ele deu uma entrevista falando da questão do YouTube, o algoritmo do YouTube, e ele disse, isso aí é um problema computacional difícil de ser resolvido. E é mesmo, o algoritmo vai rápido e vai lá e conserta. Precisa ter uma equipe, precisa de humanos supervisionando esse algoritmo, tendo certeza que tá tudo indo direitinho, não pode deixar a máquina solta, não pode deixar para estourar na mão do usuário. Agora sim, E3. Microsoft já fez os seus anúncios, oficialmente a feira começa na terça. Bethesda também fez seus anúncios, falou dos jogos, e parece que agradou todo mundo. Foi o Keanu Reeves no Cyberpunk 2077, chega ano que vem, 16 de abril. Microsoft comprou a Double Fine do Broken Age, Psychonautas, com FIFA 20, vários jogos. Tem o Xbox Elite 2, o controle, diminuiu o tempo de resposta e a bateria agora, a recarga dura 40 horas. O novo Xbox, o Project Scarlet, vai ser 8K, suporte a SSD para ser mais veloz, vai ter o Ray Tracing, acredita-se que ele seja 4 vezes mais potente que hoje o Xbox One X. Isso vai diminuir o tempo de carga, então você abre o jogo e demora para carregar, aí vai mudar de fase, tem aquela transição, que você respira, estica a mão, vai diminuir esse tempo, tudo isso com 8K, 120 frames por segundo e Ray Tracing. Então ano que vem Project Scarlet e PlayStation 5. Tava esquecendo, o Microsoft Flight Simulator volta em 2020. Microsoft tá acima
acima de 1 trilhão, acima da Apple, tá como empresa mais valiosa, 100 bilhões de Trumps a mais de quem tá encostado nela. Que, né, nem dá pra dizer que tá encostada, né? São 100 bilhões. E a Microsoft também mostrou o xCloud. Claro que a demonstração vai funcionar maravilhosamente bem, tá tudo preparado, tudo azeitado, mas tá ali chegando junto, coladinho com o Google Stadia. Não fica devendo nada em termos de nuvem na questão dos jogos em si. Microsoft, pelo próprio Xbox, leva vantagem. Hoje os maiores players de nuvem, Amazon, Google e Microsoft. E Google e Amazon não têm expertise em jogos. Microsoft, nada de braçada. Sergei, André Matos, Paçoca, Resquece Canti, empate.